Olá, turma, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula, né, do segundo bimestre. E, né, na aula de hoje vamos falar sobre gravitação universal e também sobre força-peso, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu estou compartilhando com vocês a minha tela e já dá para ver, né, o que nós vamos trabalhar, tá legal? Então, vamos lá, né, falar um pouquinho sobre gravitação, tá legal? Bom, o mais interessante da gravitação universal é que é uma parte da mecânica que se preocupa em estudar o movimento dos astros em geral, tá legal? Então, planetas ao redor do Sol, né, satélites ao redor dos planetas, enfim. E há muitas décadas atrás, né, vou colocar, digamos, há muitos séculos atrás, seria melhor colocar assim, existia um modelo planetário, tá, que foi defendido por Cláudio Ptolomeu, né, que era um grego, né, que viveu na Grécia Antiga. Esse grego, né, Cláudio Ptolomeu, ele acreditava que a Terra ficava no centro do universo, tá, no centro, e que todos os astros ficavam girando ao redor dela, assim como o Sol, tá legal? Bom, hoje parece algo estranho, né, se pensar dessa forma, mas lembra que naquela época não existiam instrumentos de observação. Então, era tudo na base, né, da observação a olho nu. Portanto, o que você realmente via todos os dias? O Sol nascendo em um ponto, né, e se deslocando realmente ao redor da Terra, né, e desaparecendo no outro ponto. Bom, se você considerar a Terra no centro, né, do universo, realmente o Sol fica girando ao redor da Terra. Faz sentido, tá legal? Tomando a Terra como referencial, né, para essa questão do estudo dos movimentos. Né? E todos os planetas, né, conhecidos na época ficavam girando ao redor, da Terra. Bom, esse modelo ele perdurou durante muito tempo, né, muitos séculos, e somente somente depois de muito tempo é que ele acabou, na verdade era século XVI mais ou menos, né, que surgia um modelo, né, defendido por um religioso, tá, chamado Nicolau Copérnico. Tá? Aqui está, de novo, né, repetido, Cláudio Ptolomeu, mas considerem, tá? Na verdade, essa figura que aparece aqui, ao lado dessa imagem, é Nicolau Copérnico, tá? Que era um religioso e tudo mais, e mesmo sendo religioso, ele estudava, né, a questão se interessava por astronomia, né, o estudo dos astros, e ele percebeu, né, essa questão dessa, dessa análise equivocada, né, da Terra no centro, que para ele não deveria ser dessa forma, e sim o Sol, né, a nossa estrela, no centro do universo, tá? Assim que ele colocou. Sabemos que o Sol não fica no centro do universo, né? Mas Nicolau Copérnico colocou dessa forma, né? O Sol no centro do universo. Ok. E todos os planetas girando ao redor do Sol. É um modelo muito melhor do que o do Ptolomeu, com certeza. Né? Por isso que ele foi, claro que também não foi um modelo aceito de imediato, né? Teve muita resistência, principalmente por conta da Igreja Católica na época, né? Que ela tinha muito poder. Então, quem era contra a Igreja era queimado vivo em praça pública, tá bom? E, basicamente, os modelos são esses dois aqui, tá? O modelo geocêntrico, Terra no centro do universo, e modelo heliocêntrico, Sol no centro do universo. Perfeito. Bom, e aqui nós temos as leis de Kepler. Bom,
Depois de Nicolau Copérnico, aparecia no cenário, né, um físico alemão chamado Johannes Kepler. Kepler, ele era contemporâneo de Galileu, inclusive eram amigos, né? Eles se correspondiam através de cartas, Galileu na Itália e Johannes Kepler na Alemanha. E Kepler era um gênio, né, na sua época, um gênio. Ele conseguia enxergar coisas que outras pessoas não conseguiam. Infelizmente, ele não deu certo como professor, né, tentou, na verdade, mas não deu certo, ele não conseguia dar aula, né, não tinha didática para isso, mas, em compensação, sua inteligência era incontestável. Bom, e o mais interessante de Kepler é o seguinte, ele, ele acreditava que a órbita de um planeta ao redor do Sol não era essa coisa perfeita que se tinha ideia na época, né, de uma circunferência perfeita, porque a observação com o cálculo não batia, né? Só que Kepler não tinha recurso, né? Não tinha recurso. Então ele acabou, depois de um tempo, né? Ele acabou se apropriando desse recurso todo né, de observações, de anotações e tudo mais, que foi deixado por um astrônomo, né? Na sua época também. E por conta desse material todo ele conseguiu, né, chegar a algumas conclusões importantes pra caramba, e por conta dessas conclusões, né, e também em homenagem a ele, nós chamamos de essas leis aí de leis de Kepler, tá? Primeira lei de Kepler, ela está relacionada com a questão da órbita do planeta ao redor do Sol, que ele afirma nessa lei que a órbita não é uma circunferência perfeita, mas uma elipse, ou seja, tem uma certa excentricidade, tá? E que o Sol, ele ocupa um dos focos dessa elipse, tá? Lembrando que uma elipse tem dois focos. Então, o Sol não está no centro, tá? Ocupa um dos focos da elipse. E outra coisa interessante é que o ponto que é próximo do Sol é chamado de periélio, tá? É só você lembrar do perto, né? A palavra perto. Perto do Sol, periélio. Afastado do Sol, né? Afélio. Tá legal? Então existe isso, né? O periélio e o afélio. O periélio é quando o planeta está mais próximo do Sol e afélio quando está mais afastado. Tá legal? Bom, outra coisa importante, a velocidade do planeta, tá? Ela não é constante ao redor do Sol. Próximo do Sol ele é mais rápido e afastado ele é mais lento. Tudo bem? Bom, e aqui nós temos a segunda lei de Kepler, tá? Que ela é chamada de lei das áreas, tá? Bom, essa segunda lei de Kepler, lei das áreas, ela fala que o raio que une o planeta ao Sol, ele varre áreas iguais em tempos iguais, tá? É isso que diz essa lei, lei de Kepler, né? Lei das áreas. Claro que essa linha, né, esse raio vetor, é algo imaginário, né? Você imagina aí essa ligação entre o planeta até o Sol e tudo mais, e aí você, né, verifica essa área que o planeta varreu, tá ok? Por exemplo, olha aqui, imagina que daqui para cá o planeta levou 2 meses, tá? 2 meses. E daqui para cá ele levou também 2 meses. Bom, se os tempos são iguais, significa dizer que essas duas áreas aqui também são iguais. Tá ok? É isso que significa a segunda lei de Kepler. Tá? Esse raio vetor varre áreas iguais em tempos iguais. E aqui nós temos a terceira e última lei de Kepler, que é a lei dos períodos, tá bom? O que importa dessa lei é o seguinte, Kepler chegou numa relação entre o período e o raio, tá? O período é o tempo que um planeta leva para poder completar uma volta ao redor do Sol, tá?
e o raio é a distância que vai do Sol ao planeta. Então ele percebeu que tinha uma relação, né, direta entre essas grandezas, ou seja, quanto maior esse raio, maior é esse período. Tá? Mas, na verdade, ele chegou, né, matematicamente falando, nessa relação. Ele percebeu que o quadrado do período, né, de revolução de um planeta ao redor do Sol é diretamente proporcional ao cubo do seu raio médio. Pronto. Em outras palavras, né, quanto mais distante, certo? Mais tempo leva para poder completar uma volta ao redor do Sol. É por isso que, se você pegar os planetas do Sistema Solar, né, todos eles, o que você vai verificar? Que o que está mais próximo do Sol, né, né, Mercúrio, ele está mais próximo, então ele leva menos tempo para poder completar uma volta ao redor do Sol. Menos tempo, tá? Na verdade, ele leva alguns dias aí para poder completar uma volta ao redor do Sol, né? Enquanto que outros planetas, cara, demoram muito tempo, tá? A Terra, ela leva, né, um ano terrestre, 365 dias aproximadamente, né? E por aí vai, né? Você vai se afastando, vai demorando cada vez mais esse tempo aí, para poder completar uma volta ao redor do Sol. Tá legal? Bom, e aqui nós temos a lei da gravitação universal de Isaac Newton, ok? Depois de Galileu, na verdade, basicamente no mesmo ano em que Galileu morreu, né, nasceu Isaac Newton, que foi um extraordinário, um grande físico inglês, tá? E ele é um cara assim, foi um cientista, um físico brilhante, não só físico, como matemático também. Então ele dominava, na verdade, várias áreas do conhecimento, né? Ele era um gênio, incontestável, tá? E Newton era fenomenal, tá? Uma das contribuições de Isaac Newton foi essa, a lei da gravitação universal. Ele conseguia explicar, né, a questão da atração gravitacional entre corpos, tá legal? E bom, existe uma historinha, né, de Newton que diz que ele descobriu isso aqui quando uma maçã caiu sobre a sua cabeça. Ninguém sabe ao certo se essa história é verídica ou não, né? Mas o que nós sabemos é que ele formulou essa lei, tá? Com base na atração entre os corpos, tá bom? Ele percebeu que essa força de atração entre os corpos, ela está ligada à massa dos corpos. Quanto maior a massa, maior essa força. E também existe ele colocou também aqui uma dependência com a distância, ok? Então ele falou que essa força de atração gravitacional, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o centro de massas desses corpos, tá legal? E esse G aqui, né, é a chamada constante, né, da gravitação universal, e vale esse valor aqui, ó. Quando você multiplica um número por 10 elevado a menos 11, 10 elevado a menos 11 significa 0,0000, é muito zero, tá? Então, quando você fala de massas muito pequenas, como, por exemplo, massas entre pessoas, né, força entre pessoas, né, usando as massas das pessoas, e você joga na fórmula, o que você vai encontrar é uma força muito pequena, tá? Quase zero. É por isso que essa lei ela funciona legal, né? Você tem um valor mais expressivo. Quando você trabalha com corpos celestes, né, força entre a Terra e a Lua, a Terra e o Sol, aí sim essa força ela realmente aparece, tá bom? Bom, e aqui nós temos a nossa força-peso, tá? O mais interessante de tudo aqui, tá? Finalizando aqui a nossa aula de hoje, é que muita gente fala assim, né? Eu vou na farmácia me pesar. Pessoal, fisicamente falando, tá errado isso aí, porque você não vai na farmácia verificar teu peso, você vai verificar a sua massa, ok? Então, por exemplo, digamos que a massa de uma pessoa, ela é 60 quilogramas. Olha aqui,
60 quilogramas. Ok. Massa. Massa. Não peso. Peso é uma força. Tá? Que força é essa? É a força com que a Terra, o planeta, aplica em você, te puxando para o centro de massa dele. Ok? É por isso que os corpos eles não saem voando por aí. Quando você abandona um corpo, ele cai. Sempre cai. Porque a força, peso, puxa ele para baixo. Tá legal? E ela faz isso com todos os corpos, inclusive conosco. Tá bom? Para você calcular o peso, olha aqui, é simples o cálculo. Você pega a massa e multiplica pela gravidade. Tá? Que gravidade é essa? Bom, a gravidade do planeta, no caso, por exemplo, aqui na Terra, tá? A gravidade terrestre, ela vale aproximadamente 10, tá? Olha aqui, 10 metros por segundo ao quadrado, tá ok? Então, se eu quiser calcular o peso dessa pessoa de 60 quilos na Terra, eu pego 60, que é a massa, e multiplico pela gravidade terrestre, que é 10. 60 vezes 10 dá 600. Então, 600 newtons é quanto vale o peso dessa pessoa aqui na Terra. Ah, mas na Lua é o mesmo peso? Não. Né? A massa é a mesma. 60 quilogramas, a tua massa ela é a mesma em qualquer lugar do universo. Mas o teu peso não vai ser, porque ele depende da gravidade. Não só da massa, mas da gravidade. Então, quando você vai para a Lua, onde a gravidade é menor que a da Terra, o teu peso lá é menor. É por isso que na Lua, os astronautas se sentem mais leves na Lua. Tá? O peso é menor. Em Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, né? A gravidade lá é imensa, imensa. A gravidade de Júpiter é 25 metros por segundo ao quadrado, olha aí. Um pouquinho mais que o dobro em relação à Terra. Então lá, um astronauta se sentiria muito mais pesado. Tá legal? Pessoal, é isso. E eu gostaria de finalizar, né, com essa tirinha do Garfield, que eu achei muito legal. O John, que é o dono dele, fala assim, né? Você está muito gordo. Aí o Garfield, né, pensa, né? Estou ouvindo. E aí o John fala para ele, espero que você, né, perca peso, ouviu bem? Aí ele, né, falou. E aí o John, né, o Garfield vira as costas e vai embora, e o John fala, ei, onde você vai? Aí ele responde para ele, né, através de pensamento, a um planeta cuja gravidade seja menor. Ele está correto. Né? Ele falou para ele perder peso. Então, como ele não vai querer mexer na massa dele, porque ele teria que emagrecer, né? Então ele mexe na gravidade do planeta. Aí, um planeta cuja gravidade é menor, você vai ter um peso menor. Tranquilo. Ok, pessoal? Então é isso. Ah, outra coisa. Eu coloquei aqui, tá? Alguns exercícios propostos, que eu gostaria muito que vocês fizessem, tá? E é assim, qualquer dúvida, podem mandar no meu privado, tá legal? Podem perguntar à vontade, que eu vou estar à disposição de vocês para poder responder, tá legal? Então tentem fazer, são questões simples que eu selecionei, tá legal? São só 5, olha, 5. Sendo que essas duas últimas, a quarta e a quinta, é sobre peso, tá bom? Então, e as outras 3, né, a primeira, a segunda e a terceira questão, são questões que envolvem, né, as leis de Kepler. É isso, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, ok? Obrigado pela atenção, tá? E até a nossa próxima aula, tá? Obrigado.